Hoje é o dia do servidor e eu falo com muita tranquilidade, até porque no Congresso em Foco, esse importante prêmio que é construído a partir da pesquisa com os internautas e com os jornalistas, nós estamos lá como o senador que tem marcado atuação em defesa da Previdência Pública, dos servidores públicos e da defesa do consumidor. Vou falar, Mozarido Cavalcante, sobre o mesmo tema, claro, mas quero falar primeiro que no dia 25 de outubro nós lembramos uma data também muito importante, que é o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Na quinta-feira passada, 25 de outubro, celebramos mais uma vez o transcurso de uma data de grande importância na luta pelo respeito às mulheres de todo o mundo. 25, o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ao lado de outras datas com finalidades específicas para que a gente reflita, nesse caso, sobre a condição feminina e, assim, contribua para a efetiva igualdade de direitos, respeitando, é claro, as diferenças que marcam, por exemplo, a questão do gênero. Os avanços conquistados na luta pela emancipação e pela igualdade de direitos das mulheres nos últimos séculos e principalmente nas últimas décadas são incontestáveis. O que eu só lamento é que um projeto que veio da Câmara, e aqui fui relator, que ia garantir para as mulheres os mesmos direitos dos homens, na mesma função, na mesma idade, enfim, com o mesmo mérito, foi mais uma vez engavetado por obra dos setores mais conservadores do Congresso Nacional. Fui relator e continuo defendendo igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas, senhor presidente, lembro isso porque ainda hoje a mulher se mantém discriminada e oprimida na nossa sociedade. Do mesmo modo que acontece com os idosos, com os deficientes, do qual realizei uma audiência pública memorável hoje pela manhã, as crianças, os negros, os índios, os que lutam pela liberdade religiosa, os que lutam pela liberdade sexual, os analfabetos, que são discriminados também, e outros grupos chamados minoritários, que, na verdade, se somarmos, são majoritários. São maioria. Embora as reivindicações relacionadas com a condição feminina possam remontar os primórdios da história, é possível detectar os primeiros movimentos organizados em fins do século XVIII, com o advento inesquecível da Revolução Francesa. Desde então, os movimentos feministas se expandiram geograficamente e as reivindicações passaram a ter cada vez mais abrangência. Ao longo do século XIX e XX, as mulheres obtiveram conquistas como, por exemplo, vejam bem, o acesso à educação, o trabalho remunerado e o direito à representação política. E mesmo hoje, o trabalho remunerado não garante a ela um período ou o direito de receber o mesmo salário que o homem. A pesquisadora Almira Rodrigues, doutora em Sociologia, pela Universidade de Brasília e dirigente do CEFEMIA, lembra que no Brasil as mulheres só conseguiram frequentar as escolas normais em 1835. Escolas normais criadas em 35, mas só tiveram esse direito a partir de 1971.
e ainda assim com currículos específicos. No campo político, a luta teve prosseguimento com a fundação do Partido Republicano Feminino, por Deolinda Daltro, e com a criação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, a inesquecível liderança de Berta Luz, o qual o Senado dedica um prêmio todo ano para as mulheres que se destacam. Mas, enfim, até que o direito ao sufrágio, pioneiro no Rio Grande do Norte, fosse acolhido pelo Código Eleitoral em 32 e pela Constituição em 34. Almira Rodrigues destaca o que chama de segunda onda feminista, ocorrida nos anos 60 e 70 do século passado, tendo como referência o Ano Internacional da Mulher, em 1975, e a Década da Mulher, 1976 a 1985, ambos eventos organizados pela ONU. Nesse período, assinala, foram gradativamente superadas as barreiras formais na maioria dos países e as mulheres, inserindo-se nas universidades e no mercado de trabalho, incorporam-se à democracia representativa. Embora as condições de igualdade e de direito sejam observadas na maioria dos países hoje, a mulher ainda é discriminada em grande parte das nações, não só africanas ou asiáticas, mas na grande parte do mundo. E mesmo nos países onde os movimentos feministas lograram mais resultados, ocorre ainda uma permanente vigília para a manutenção de direitos conquistados. O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, criado pela ONU, faz parte da estratégia daquela entidade para preservar as conquistas até agora obtidas e estender o reconhecimento de direitos femininos até que a equiparação efetiva com o público masculino se torne realidade, o que não é até hoje, inclusive no Brasil. Então, nessa estratégia, eventos como a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres e diversas datas comemorativas, algumas delas voltadas para grupo específico, como as mulheres vítimas da exploração sexual, as mulheres que trabalham no campo, as mulheres vítimas do tráfico humano, as mulheres vítimas do trabalho escravo. O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher nos remete à triste realidade da mulher submetida à violência, à prostituição e ao abuso sexual. Esta data se refere mais especificamente à afirmação da autonomia e à valorização das mulheres no lar e no mercado de trabalho. À medida que foi se emancipando, a mulher ampliou sua inserção no mercado de trabalho, sem, contudo, abandonar suas atividades domésticas e o cuidado materno, belíssimo, amoroso, que é a criação e a educação dos filhos. E eu diria aí o convívio com o próprio parceiro. Embora grande parcela do público masculino hoje esteja mais consciente de que precisa compartilhar dessas preocupações e atividades, a maioria das mulheres ainda não conseguiu de forma satisfatória estabelecer sua cidadania plena nas relações sociais, políticas e econômicas. No que respeita à atividade laboral e ao vínculo empregatício, essa discriminação é absolutamente visível. Tanto que não deixaram aprovar aqui que a mulher tenha o direito de receber o mesmo salário que o homem. No Brasil, o rendimento médio das mulheres representa 72,3% da remuneração masculina. Vejam, o rendimento médio das mulheres no Brasil representa 72,3% da remuneração masculina, o que mostra uma enorme desigualdade no mercado de trabalho. E por isso ainda é uma das principais bandeiras dos movimentos feministas. Em 2011, conforme revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, o rendimento médio dos homens em nosso país foi de R$ 1.857, enquanto as mulheres, R$ 1.343. Essa diferença, que vinha se reduzindo, manteve-se estável nos últimos 3 anos. É de conhecimento geral
que as mulheres ganham menos que os homens em média, mesmo quando exercem funções idênticas. Essa situação tem sido denunciada por nós, junto à Comissão de Direitos Humanos, e por todos os grupos que lutam pela liberdade e igualdade de direito entre mulheres e homens. Não é admissível, numa sociedade democrática e pluralista, que isso ainda esteja acontecendo. O IBGE revela também que, embora seja a maioria na população ativa, as mulheres são minoritárias em 4 dos 6 principais ramos da economia: indústria, construção, comércio e serviço prestado às empresas, e majoritária apenas nos cargos da administração pública ou no serviço doméstico. A mulher exige igualdade no mercado de trabalho, mas exige também respeito na esfera privada, do relacionamento com os pais, cônjuges, companheiros e filhos. Muitas delas, não custa lembrar, acumulam as responsabilidades de provedoras da casa, trabalhando fora, com as atividades domésticas e ainda a educação dos filhos. O Dia Internacional contra a exploração da mulher foi instituído para que possamos refletir sobre a condição feminina e nos engajarmos na luta por sua efetiva emancipação, pela efetiva igualdade de direitos e deveres e pela relação respeituosa entre os gêneros. Nossa meta é um dia poder riscar esse evento do calendário. Nosso sonho é fazer que o dia 25 de outubro, no futuro não muito distante, possa voltar a ser um dia como outro qualquer. Nesse dia nós diremos: a mulher conquistou a sua independência, a sua liberdade e conquistou políticas de igualdade. Mas, senhora presidenta, quero também lembrar que hoje nós lembramos que ontem, 28 de outubro, foi dia do servidor público. Meus cumprimentos a mais de 11 milhões de servidores que atuam no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, a nível federal, estadual e municipal. Saldo a Confederação dos Servidores Públicos, que tem 52 anos de funcionamento. Hoje participarei de um debate aqui na TV Senado sobre o Dia do Servidor Público com os líderes dos servidores. Lembro aqui, no caso da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que tem 52 anos, 44 federações, 1.700 sindicatos filiados, sendo assim a segunda maior confederação do Brasil. Historicamente, a data surgiu a partir do presidente Vargas, quando da fundação do Conselho Federal do Serviço Público no Brasil, 1937. Mais precisamente, a celebração dessa data explica-se pela publicação do Decreto 1713, nesse mesmo dia, 1939, instaurando assim as leis que regem os direitos e deveres dos funcionários públicos. A história do funcionalismo público surge com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, quando o Rio de Janeiro teve de se organizar para prestar serviços básicos aos membros da coroa na condição de sede provisória do governo lusitano. De lá para cá, muito se evoluiu na marca do trabalho administrativo, acompanhando as complexidades de um Estado moderno e repleto de atribuições sociais, políticas e econômicas. Por isso, não é por acaso que o funcionalismo brasileiro tem sido historicamente apontado como um fator decisivo para o desenvolvimento do nosso país, ou seja, desta querida nação. Afinal de contas, a sua formação cultural, intelectual, cívica é invejável. O cargo de funcionário público atualmente é muito cobiçado. A cada novo concurso, milhares de candidatos buscam uma vaga. Esses funcionários, os grandes responsáveis pela manutenção e organização dos serviços prestados pelo poder público em todos os níveis. Sabemos que é comum ver pessoas reclamarem dos servidores, do quanto são precários também sua falta, eu diria, de atenção ao público.
Mas é preciso lembrar que a falta de recursos, na maior parte das vezes, é alheia à vontade do servidor. Afinal, não podemos generalizar. Se não há uma estrutura adequada, o culpado não pode ser o trabalhador, ou seja, o servidor. Embora todos nós saibamos que o Estado brasileiro ainda não alcançou um nível consensualmente satisfatório no atendimento a todo o nosso povo, o esforço do governo federal para que isso se concretize é notório, principalmente dos servidores. Estamos no caminho certo. Sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Entre as principais reivindicações dos servidores públicos, eu quero deixar aqui. Primeiro, pedem os servidores contratação exclusivamente por concurso público. Não a terceirização. Regulamentação da Convenção 151 da OIT, da ONU. Um dos principais aspectos assegurado pela Convenção 151 é o direito à negociação coletiva. Há poucos dias atrás tive que fazer uma verdadeira parafernália aqui, porque não querem a negociação coletiva, não querem database para o servidor, mas querem proibir o direito de greve para o servidor. É como diz o outro, é botar a carroça antes dos bois. Vamos assegurar a Convenção 151, vamos assegurar a negociação coletiva, vamos assegurar uma política salarial? Aí então, poderíamos então discutir a regulamentação e não a proibição do direito de greve. O que eles pedem? Unificação nacional da categoria, reestruturação de carreiras e implantação do sistema de carreira na área federal, organização de carreira, valorização do servidor, recomposição salarial. Grande parte dos servidores não receberam no longo da sua vida sequer a inflação. A ampla maioria não recebeu a inflação. Regulamentação da situação funcional dos servidores públicos, principalmente da esfera municipal. Talvez muitos não saibam, mas há muitos servidores de municípios que não recebem sequer o salário mínimo. Fiz um projeto de lei que não deixam aprovar também, dizendo que nenhum servidor poderia exercer sua função sem receber pelo menos o salário mínimo. Não deixam aprovar. Então, algum fantasma tem aí. Qual é o problema de dizer que uma lei vai garantir aquilo que manda a Constituição, que nenhum servidor ou trabalhador poderia exercer a sua jornada de trabalho recebendo menos que o salário mínimo? Saúdo mais uma vez todos os servidores públicos do Brasil, na convicção de que a história política, social e econômica do país tem com eles uma dívida impagável. É fácil atacar o servidor. Poucos são aqueles que reconhecem a dívida histórica que esse país tem com os servidores. Progressivamente, a nação há de reconhecer o papel crucial no processo de desenvolvimento ao conferir-lhes respeito e uma vida digna. Contem, servidores, sempre conosco. Para encerrar, lembro que tramita no Senado Federal, PEC 36 de 2007, de nossa autoria, que diz: nenhum servidor ocupante de cargo público receberá, a título de vencimento básico ou salário, importância inferior ao salário mínimo. Esta PEC está lá na CCJ, onde eles não gostam de indicar o relator. Lá na CCJ, aguardando o quê? Indicação de relator. Mas está lá há anos. E nem relator eles indicam para dizer se o servidor tem ou não tem direito. 2007, 2013, 6 anos, engavetada lá na CCJ e não indica o relator. Sou autor também do projeto de lei 173 de 2008, que dispõe sobre o regime único jurídico, sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, para garantir o risco de vida para aqueles que estão em área considerada de alto risco. Da mesma forma, está lá desde 2008, e até hoje não indicaram sequer o relator. O relator não foi indicado. É só indicar um senador para que dê o parecer, contra ou não. Também na CCJ está um outro projeto de nossa autoria, 84 de 2007, que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos. Também não indicaram o relator lá. Não indicam.
Lá não tem relator. Essas coisas que não dá para entender, e depois quando a gente vem à tribuna e fala só a verdade, há quem fique olhando meio atravessado. Olhar atravessado, para mim, não vale nada. Né? Se eu vou agora ter medo de cara feia, então nem vou dormir mais de noite. Então não adianta olhar atravessado, que eu vou vir aqui dizer sim, que não indica os relatores de projetos importantes nas comissões, principalmente na CCJ. Entra presidente, sai presidente e o relator não é indicado. Mas eu termino, senhora presidenta, só dizendo que hoje é o Dia Nacional do Livro. Tão importante a leitura para o saber, para o conhecimento, para a cultura, para a formação, enfim, de toda a nossa gente. Então fica aqui a todos aqueles que são amantes da leitura, a todos aqueles que sabem a importância do livro, a todos aqueles que não sabem também, mas um dia vão saber, senador Cristóvão, que o caminho da educação, do conhecimento passa pelos livros. E já aproveito para informar que no dia 11 de 11, às 15 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu vou lançar o livro Para Além do que os Olhos Não Veem. Quase todo ano eu lanço um livro. Foi o Rufar dos Tambores, foi os Cantar dos Pássaros na Manhã do Brasil, foi Pátria, Pátria Somos Todos, do combate a todo tipo de preconceito e numa política de igualdade. Foi Poesia e Política, em cima daquilo que eu escrevi no longo da minha vida aqui no Congresso, mas sempre contando fatos reais e não ficção, que vou lançar no dia 11 de 11 o livro Para Além do que os Olhos Veem. É um livro que conta e relata a luta de homens e mulheres que defendem causas e não coisas. E eu sempre digo que quem abraça causas, as causas é que nos abraçam. A partir do momento que você defende causas, vocês podem ter certeza que as causas abraçam a cada um de nós na linha de fazer o bem, não interessando a quem. Assim eu concluo, senhora presidenta, mas não poderia deixar de terminar, que muitos falarão sobre isso, só mandando um forte abraço para o Fernando Haddad, que se elegeu prefeito de São Paulo, e ninguém pode negar a importância de ser prefeito da capital paulista e dizer que aqueles que duvidaram, muita gente duvidou que o Lula estava certo, nós todos temos que admitir que, mais uma vez, o Lula acertou a indicar o Haddad para candidato a prefeito de São Paulo, com essa belíssima votação, como também quando ele indicou, e muitos surpreenderam, né, a presidenta hoje Dilma, que nunca havia concorrido a um cargo eletivo. O Lula indica a hoje presidenta e ela está fazendo esse belo mandato que tem aceitação de 85% da população brasileira. Haddad vai no mesmo caminho. Quem conheceu Haddad como ministro do governo Lula e a forma como ele se portou nos embates, nos debates e na campanha, sabe que São Paulo passa a ter um grande prefeito a partir de 1º de janeiro, e um prefeito que, com certeza, está olhando e sendo olhado, como eu digo às vezes, além da floresta, além do horizonte. Vida longa. Parabéns.